Sou palestrante, mas antes de ser palestrante, eu comecei a pregar na igreja, né? Eu era músico, baterista, não tão bons quanto daqui, mas comecei a pregar um dia que faltou um pregador, e aí mudei de ministério. Então trabalho na pregação. E sempre tive muito envolvimento com comunidades, lá com o Vale do Saron, em Curitiba, onde fiz a minha primeira experiência. E depois, né, com a minha comunidade, onde eu participo. Um abraço a todos da EFTA. Falamos de manhã que imitar a Maria é imitar a Jesus. São Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Corajoso São Paulo em dizer isso, imite a mim, porque eu imito a Cristo. E vimos de manhã que imitando a Virgem Maria, imitando as virtudes da Virgem Maria, podemos imitar o seu Filho Jesus. A perseverança de Maria, a pureza de Maria, a gratidão de Maria, a fé de Maria, a fidelidade de Maria, imitamos a Jesus. Queridos, você conhece, aqui na Canção Nova tem muitos músicos, né, muitos escritores, muitos pregadores. Seria muito esquisito a gente chegar para algum deles, né, um pregador, ou por um artista, ou por um escritor, e dizer para ele assim, nossa, gostei do teu livro, e a pessoa responder, meu livro não é bom, rapaz, quem é bom sou eu. Né? Ou você fala para um pintor, nossa, que bela obra tua. Bela obra não, bonito sou eu. Isso não acontece, concorda? E por que não acontece? Porque quando nós elogiamos uma obra, nós elogiamos o Criador da obra. Amém? Quando nós elogiamos a Virgem Maria, nós estamos elogiando o Criador da Virgem Maria. Porque é Ele que fez maravilhas na Virgem Maria. É Ele que fez a obra na Virgem Maria. Deus o é por natureza, Maria é por graça. Então tudo que Maria ela é por graça de Deus. Deus realiza na Virgem Maria. Deus realizou na Virgem Maria. E nós dizíamos de manhã que a Virgem Maria é como lua, reflete a luz do sol. A lua é bela, ela ilumina, mas a luz não é dela, a luz é do sol, que é Jesus. Jesus é o sol. Deus tem o sol por si mesmo, Deus é a origem de todas as graças. Maria é a obra de Deus, mas uma obra maravilhosa de Deus. Uma obra tão maravilhosa que o anjo a chamou cheia de graça, que Isabel ficou cheia de Espírito Santo, quando apenas ela foi cumprimentada. Uma obra de Deus tão maravilhosa a ponto de dizer sim ao projeto de Deus e nunca vacilar nesse projeto. Uma obra tão maravilhosa que não se vê na Sagrada Escritura um erro, uma falha, uma pisada de bola da Virgem Maria. Os apóstolos queriam brigar para ver quem sentava ao lado de Jesus. Alguns negaram, outros eram ciumentos. A Virgem Maria não se encontra erro dela. Um assassinou, outro foi adúltero. A Virgem Maria não se encontra um erro dela nas Sagradas Escrituras. Ela foi uma mulher exemplar. E Jesus quis nascer de mulher, nós falamos de manhã. Jesus quis, a carta Isaías diz que ele nasceria de uma mulher, era projeto nascer de uma mulher. Jesus pensou na Virgem Maria antes dela existir. Jesus planejou a Virgem Maria antes dela existir. Portanto, presta atenção, assim como um autor, assim como um artista, não fica bravo quando você elogia a obra dele, ao contrário, ele fica muito grato. Assim Deus não fica com ciúmes da Virgem Maria, porque, querido, Maria é incomparável a Deus, ela nem quer ser comparada a Deus. Honrar a Virgem Maria é dizer o que ela foi e o que ela é, uma mulher santa, maravilhosa, maior do que os santos, mas ao mesmo tempo infinitamente menor que Deus. Para honrar a Virgem Maria, nós a honramos dizendo o que ela é, mas também honramos a Virgem Maria quando nós dizemos o que ela não é. E o que ela não é deusa, ela não é deusa. Ela não é caminho alternativo de salvação. Ao contrário, é alguém que Jesus Cristo nos entregou. É alguém que Jesus Cristo nos deu. É algo que fazia parte do projeto de salvação de Jesus. Queria, por favor, que você abrisse a Sagrada Escritura em João, capítulo 19, versículo 25. Evangelho de João, 19, 25. Junto à cruz de Jesus,
estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Palavra da salvação. Querido, Jesus disse essa frase, entregou João a Maria, e Maria a João, antes de render o seu espírito. Então foi a última coisa que ele fez. E depois de ele ter entregue Maria a João e João a Maria, diz o Papa João Paulo II na sua catequese sobre Maria, que ele disse: tudo está consumado. Ou seja, a entrega de Maria a João fazia parte do plano de Jesus. Jesus sofreu horas de agonia. No Horto das Oliveiras, ele suou sangue e água. A pessoa sua sangue e água quando ela entra numa angústia suprema, profunda. Quando você encontra às vezes uma pessoa, os bombeiros tiram uma pessoa que foi soterrada, um prédio que caiu, uma escola que caiu, geralmente encontram pessoas que suaram sangue. Por que sua-se sangue? Que o batimento cardíaco, a pressão arterial aumenta tanto, que os vasos sanguíneos começam a se romper e se misturam com o suor. Jesus sofreu uma angústia terrível. Você sabe o que Jesus passou na via sacra? Você sabe quantas chagas ele levou? Santa Brígida interrogou Jesus muito tempo, querendo saber quantas chagas ele tinha levado. E Jesus falou: se você rezar 15 orações, durante 365 dias, você vai honrar todas as minhas chagas. 15 vezes 365 são as chagas que Cristo teve. Muita chaga. Agora preste atenção. Nós vemos um filme, nós vemos um parente nosso que faleceu num hospital, um pai, um ente querido, um tio. Nós percebemos que essa pessoa, quando ela está falecendo, ela fala coisas essenciais, concorda comigo? Quando a pessoa está doente, ela não se preocupa com aquilo que é importante, ela se preocupa com aquilo que é essencial. Na hora da morte, a gente pede perdão para uma pessoa. Na hora da morte, a gente pede que uma pessoa seja cuidada. Na hora da morte, nós falamos coisas importantes. E Jesus tinha algo importante para dizer, antes de render o Espírito. Você se imagina que Jesus Cristo morreu por asfixia. Ele se levantava nos cravos, sentia dor, sentia cãibras, estava quase sem sangue, e não suportava e caía de novo, e ficava sem ar. Então, para Jesus dizer essa frase a Maria, a sua mãe, para dizer essa frase a João, era porque essa frase era muito importante. Veja, essa frase não foi uma preocupação com quem ia cuidar da sua mãe. Maria tinha parentes próximos, Maria tinha uma família para cuidar dela. Nós cremos que, claro, que Maria não teve mais filhos, mas ela tinha parentes para cuidar delas. Então não foi uma preocupação simplesmente do cuidado físico da mãe de Jesus. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Foi Tiago e João, foram Tiago e João que pediram para Jesus para se sentar ao lado de Jesus. E Jesus disse: vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo? Eles disseram: podemos. Sim, mas quem vai sentar ao meu lado é o Pai que determina. Então, Tiago e João também tinham família. Então não era uma preocupação
tampouco de quem ia cuidar de João. Está entendendo? Não era uma preocupação de quem ia cuidar somente de Maria, que ele ia ficar sem cuidados, ou de quem ia cuidar com João. Era algo muito maior. Jesus usa a palavra para João. Ele diz, veja aqui, eis aí a tua mãe. Dessa hora o discípulo a levou para casa. Quando Jesus viu o discípulo que amava, disse, mulher, eis teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Ele não diz, João, eis aí a tua mãe. Ele diz, eis aí a tua mãe. E por que João escreve no Evangelho que era o discípulo amado que estava à cruz de Jesus? Porque se nós queremos ser discípulos amados de Jesus, nós precisamos ter esta atitude que João teve. Levar a Virgem Maria para dentro da nossa casa. O Evangelho vai dizer, daquela hora em diante, João a levou para sua casa. Dessa hora em diante, João a levou para sua casa. Então veja, não fala João, porque essa entrega não era uma entrega simplesmente para João, era uma entrega para os discípulos, era uma entrega para a igreja. Maria é obra admirável porque foi mãe de Deus. Por que mãe de Deus? Porque Jesus é 100% homem, 100% Deus, sempre. E ela gerou Jesus por inteiro. Maria foi mãe da igreja, estava junto em Pentecostes. Maria recebeu João, recebeu a igreja na cruz. Jesus entregou na cruz para a igreja sua mãe. E querido, eu quero, e você deve querer tudo o que Jesus nos deu. Eu quero a palavra do Senhor, eu quero a vida do Senhor, eu quero o evangelho do Senhor, eu quero o corpo do Senhor na missa, e eu quero a mãe do Senhor, porque Ele me pediu que a levasse para casa. Mas Daniel, por que entregou só para João? Porque só ficou João na cruz. Os outros discípulos fugiram. Só permaneceu João, o discípulo amado na cruz. É esse discípulo que narra o primeiro milagre, que nós lemos de manhã, João 2, bodas de Caná. É esse discípulo que escreve o Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, usando a mesma palavra que Jesus usa na cruz. Virá do céu uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por que a palavra mulher? Estaria Jesus desprezando a sua mãe? Não, vimos de manhã. Porque se Jesus desprezasse a sua mãe, ele estaria pecando contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então Jesus não chamou mulher num sentido de deboche, não, mas num sentido de maternidade espiritual da Virgem Maria. Se essa mulher de Apocalipse é também uma figura da sinagoga que gera Jesus, é também uma figura da Virgem Maria. É Maria que gera Jesus para o mundo. É através de Maria que Deus quis vir ao mundo. Ele quis precisar da Virgem Maria. Isso é extraordinário. Ele quis precisar de uma mulher, ele quis nascer de mulher. Há um livro na Canção Nova, do Monsenhor Jonas Abib, que ele fala muito bem disso, que não é dele também, é algo da igreja, uma conclusão da igreja. É Maria, a mulher dos Gênesis ao Apocalipse. Você pode adquirir no Davi. Fazendo um paralelo com Gênesis, que está esse paralelo no livro do Monsenhor. Você abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Versículo 14, vamos começar. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andará de rastros sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. A serpente, claro, simbolizando o mal, era um deus da Mesopotâmia, por isso se usa a serpente. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores,
Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Palavra do Senhor. Veja, aqui você entende porque Jesus usa a palavra mulher. Porém ódio entre ti e a mulher. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer o que parece uma heresia, mas não é. Ele diz que de certa maneira o demônio odeia mais Maria do que a Deus. Porque Maria é maior que Deus? Não. Porque Maria é deusa? Não. Maria não se compara a Deus. É incomparável. Ela é infinitamente menor do que Deus. Mas por que Santo Afonso de Ligório, Maria de Ligório, vai dizer que o demônio odeia mais a Virgem Maria de uma certa maneira que a Deus? Por que esse porém ódio entre ti e a mulher? Porque a Virgem Maria é uma como nós, com exceção da graça de ser concebida sem pecado, ela é uma como nós. E se o demônio não se aceita submeter a Deus, quanto mais a Virgem Maria. Se o demônio não aceitou servir a Deus Todo-Poderoso, seu Criador, quanto mais ele não se aceita a se curvar perante a Virgem Maria. A palavra de Deus diz que Deus exalta os humildes. Deus exalta os humildes e rebaixa os soberbos. Deus exaltou a Virgem Maria, a levando ao céu e a colocando como rainha do céu e rainha de toda a terra. Eu tenho um padre amigo meu, que ele prega retiros, já pregou na Canção Nova, em algumas sedes da Canção Nova, e ele trabalha com o ministério de cura e de libertação. Esse sacerdote ficou doente, e ele foi num hospital onde ele estava pregando, numa outra cidade, sem clésima, sem batina, então ninguém sabia que ele era padre. Levou a identidade, foi atendido, e ficou numa sala compartilhada, com outras pessoas, com outros pacientes, uma sala, eu acho que era até UTI, dividida por cortinas, a UTI é dividida por cortinas. Esse sacerdote me contou, que a hora que ele entrou no quarto, meio mal de saúde, ele olhou para uma mulher que estava deitada, e disse que o Espírito Santo falou para ele, essa mulher vai cair da cama. E ele chamou a enfermeira e falou assim, essa mulher vai cair da cama. A enfermeira falou, impossível, Senhor, essa mulher está em coma há vários anos, ela está em coma induzido e faz tempo que ela não sai do coma, não tem como tirar, tentamos de tudo para tirar essa mulher do coma e faz anos que ela está no coma. Ele, beleza, andou mais um pouco, o Espírito Santo falou no seu coração, fale para eles que essa mulher vai cair da cama. Ele chamou a enfermeira de novo e falou assim, enfermeira, não leve a mão, mas a enfermeira, não senhor, eu já falei, ele está em coma. Quando ele chamou a enfermeira a segunda vez, a mulher levantou da cama, realmente caiu da cama, levantou com uma voz diferente, e começou a gritar, tira esse padre daqui, eu não suporto esse padre, leve esse padre para longe de mim, eu odeio esses padres. E entrou uma enfermeira correndo, isso aconteceu no Brasil, então uma enfermeira correndo e disse, nossa senhora, o que está acontecendo aqui? O inimigo disse pela voz daquela mulher, não fale esse nome, eu detesto esse nome, eu odeio esse nome, não pronuncie esse nome. O inimigo odeia o nome da Virgem Maria, e ele nos quer afastar da Virgem Maria, porque antes do demônio derrubar alguma coisa, ele mexe nos alicerces. Veja bem, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou fazendo essa pregação para atacar ninguém de outra igreja, a minha avó era luterana, Deus seja louvado por cristãos de outra igreja. Assim como nós pregamos Jesus, todos os cristãos pregam Jesus a alguém que não crê, nós não pregamos Jesus para desafiar um ateu, nós não pregamos Jesus para incomodar a pessoa, ao contrário, eu quero que essa pessoa experimente esse Jesus Cristo ressuscitado. Da mesma maneira, eu não estou pregando aqui as graças que Deus fez nessa obra chamada Virgem Maria, para confrontar nenhum de vocês, que talvez sejam evangélicos, que estão aqui ou que estão assistindo a pregação em casa. Ao contrário, querido, essa pregação é para dizer o seguinte, Maria também é sua mãe. Você admita ou não, ela é a sua mãe. Você tem uma mãe dada por Deus. Deus quis também te dar uma mãe. E você vai ser cristão, verdadeiramente amado, discípulo amado, fazendo o que João fez, levando a Virgem Maria para casa. Uma vez eu fui
pregar num grupo de oração, e o Espírito Santo disse: Daniel, prega sobre Maria. E eu prego muito sobre Nossa Senhora, eu gosto muito de Nossa Senhora. Antes de conhecer Jesus verdadeiramente, eu tinha uma intimidade com Nossa Senhora. Senhor, prego, não prego? Estava orando, na confirmação da palavra, caiu naquela passagem do anjo dizendo a José: não temas receber Maria por tua esposa, José, porque quem agiu nela é o Espírito Santo. Lógico, a gente não faz nada, nós somos incapazes de fazer alguma coisa sem Deus. Mas eu preguei sobre Nossa Senhora. No final do grupo vieram duas mulheres chorando e disseram assim: irmão, hoje era o último dia que nós íamos rezar o terço. Irmão, hoje era o último dia que nós íamos estar na igreja católica. Ela disse: a minha irmã evangélica, e disse que Maria está morta, que Maria não escuta, que ela está dormindo, que a gente não deve, que é só Jesus, que a gente deve orar somente a Jesus. E eu pedi uma resposta a Deus, disse ela, e você veio e pregou sobre a Virgem Maria. Eu nunca mais vou largar Nossa Senhora. Fui pregar uma vez num grupo de oração e choveu pedra em Curitiba, granito de gelo, verdadeiramente granito. E eu pensei, puxa, e Deus tinha falado também: pregue sobre Maria. Pensei, mas quem vai num grupo, era um lugar muito pobre, escorria água da parede, goteira. Pensei, ninguém vai sair de casa numa região pobre dessa, com pedra chovendo, mas fui. Cheguei lá, tinham 7 pessoas no grupo. 7 pessoas, 3 eram servos, 4 participantes. Preguei sobre Nossa Senhora e fizemos um momento de oração. E o Espírito Santo me revelou em palavra de ciência que Deus estava curando. Deus revelou 4 curas naquele dia. Eu não lembro de todas, mas Deus disse que estava curando uma pessoa que estava ali a pedido da Virgem Maria, de Nossa Senhora. E o Espírito Santo disse para proclamar que aquela pessoa estava 8 anos tossindo sem parar. 8 anos ela tossia sem parar. Ela já tinha ido a médicos, já tinha tentado exames. Não sei a causa do problema, mas ela tossia sem parar. A cada meia hora ela tossia. Eu vi que durante a pregação a pessoa ficava tossindo. Chegou no final do grupo, esses 4 vieram falar comigo. Disseram: irmãos, nós somos evangélicos. Querido, nós somos evangélicos. 2 me disseram: eu vou continuar evangélico, mas vou amar a Virgem Maria a partir de hoje. E esse senhor me disse: aquela cura que foi proclamada é para mim. Faz 8 anos que eu tossia. Assim que você proclamou a cura pelas mãos de Maria, eu parei de tossir automaticamente. Deus age pelas mãos da Virgem Maria. Deus não nega um pedido da Virgem Maria. Nessa cena da cruz, nós conhecemos o bom ladrão, né? Aspas, que não foi bom, né? A gente fala, tradição diz que ele foi bom, mas não foi bom. Foi bom porque alcançou a salvação, roubou a salvação de Jesus. Mas veja, Jesus diz para ele: ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Querido, se Jesus levou um ladrão para o paraíso, quanto mais a sua mãe que o amamentou, quanto mais a sua mãe que quando ele martelava o dedo passava e assoprava e cuidava das suas feridas, quanto mais a sua mãe que passou horas à noite acordada cuidando de Jesus. Não tenha dúvida que Maria está viva. Não tenha dúvida que Maria está no céu. Não tenha dúvida que ela é a obra mais admirável. Não tenha dúvida, porque se Deus fez Eva sem pecado, Deus fez Maria também sem pecado. Se nós cremos que Jesus fez Eva sem pecado, precisamos crer que Deus pôde fazer Maria sem pecado. E porque ela é sem pecado, ela é chamada cheia de graça, repleta de graça, obra admirável de Deus. Nossa Senhora arranca pessoas da mão do demônio, e por isso o demônio não suporta a Nossa Senhora. Todos os padres exorcistas sabem disso. É claro, o demônio sai em nome de Jesus, porque Jesus é Deus, mas o nome de Maria incomoda o maligno. E por isso ele luta para que você pare de rezar o terço, porque cada vez que você reza o terço, cada vez que eu rezo o rosário, eu estou proclamando o início da derrota de Satanás. O momento que Maria disse sim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Então proclame o terço metralha Satanás, o terço arrasta, rouba pessoas. A minha avó era luterana, ela morreu católica por uma intercessão da Virgem Maria. Agora, querido, presta atenção, eu falei isso de manhã. Nós não cremos em Jesus porque Jesus nos cura, nós cremos em Jesus pela revelação, pela nossa experiência com Ele. Não podemos crer só porque Deus nos atende, não podemos crer em Maria só porque ela nos atende. Deus nos ama nos atendendo e por isso nos atende. Deus nos ama quando não nos atende também. Nós pensamos que Deus age, Deus salvou Paulo da cadeia, então Deus agiu. Paulo foi decapitado, Deus o abandonou. Não! Deus estava com Paulo, o livrando da cadeia. Deus estava com Paulo quando ele era decapitado. Deus estava com Paulo e agindo na vida de Pedro, quando Pedro estava na cadeia. Mas Deus estava agindo na vida de Pedro, quando Pedro volta, fugindo. Ele encontra uma visão, diz a tradição de Jesus. E ele passa por essa imagem e fala assim: onde você está? Estou fugindo. E você? Estou indo ser entregue de novo. Pedro volta e se entrega de ponta cabeça, a ser crucificado de ponta cabeça. Porque ele diz: olha, Jesus nunca me negou. Eu neguei Jesus e não sou digno de morrer como Ele. Ali estava Deus também. Dando força para ele se entregar no martírio, ali estava Deus também. Deus está agindo. Quando você ora, que você às vezes, mãe, está exausta, não consegue dormir, você ora: Senhor, que meu filho durma bem. E às vezes o teu filho começa a dormir bem, Deus age assim. Mas também Deus age te dando força para que você aguente. Deus age de maneiras diversas, entende? Agora, não há dúvida que Maria, ela ouve. Quantos testemunhos eu tenho recebido, tenho coletado de pessoas que foram atendidas pela Virgem Maria. Querido, aí nós temos um problema sério. Se algumas aparições já foram pesquisadas por cientistas, já foram feitas experiências, e se chegou a conclusão que aquele fenômeno é sobrenatural, nós só temos duas opções: dizer que é um fenômeno de Deus, ou dizer que é um fenômeno do demônio. Como dizer que uma manifestação, uma aparição da Virgem Maria, onde ela pede: se entregue a meu filho Jesus, adore meu filho Jesus, se confessem, ame meu filho Jesus, voltem para Jesus. Será que o maligno ficou louco? Será que o maligno ficou louco? Como a Virgem Maria, como o maligno vai falar contra, como reino dividido não subsiste? Se toda a aparição de Maria que leva a uma conversão, que leva uma pessoa para a igreja, que leva uma pessoa para Jesus, que leva uma pessoa para os sacramentos, só pode ser verdadeira, não tem como ser falsa. Jesus disse: pode uma árvore ruim dar frutos bons? Pelos frutos vocês reconhecerão o que vem de Deus. O maligno não pode dar fruto bom. Como o maligno vai colocar paz no coração de uma pessoa? Ele não tem isso. Como ele vai dar leveza? Como ele vai dar alegria? Uma vez o professor Felipe Aquino pregou há uns 10 anos atrás, nunca esqueço disso. Ele disse que foi feita uma pesquisa na igreja com casais católicos que rezam o terço diariamente. Veja bem, a pesquisa mostra o seguinte: casais que não oram, a taxa de divórcio é de 50% mais ou menos hoje. Quando um dos dois reza o terço diariamente, a taxa cai para 10% de divórcio. Quando os dois rezam o terço todos os dias, isso é pesquisa, a taxa de divórcio caiu para 1%. Porque a Virgem Maria é esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus com a Virgem Maria. Falamos de manhã dons irrevogáveis, Romanos 29:11. O que Deus dá, Deus não tira. Então aonde está a Virgem Maria? O esposo do Espírito Santo vai gestar Jesus, querido. Aonde uma pessoa reza o terço, talvez ela não tenha sido batizada no Espírito Santo ainda, mas o Espírito Santo vai batizá-la, porque lá está trabalhando a esposa do Espírito Santo. Ela atrai o Espírito Santo, ela é a esposa do Espírito Santo. Faça a experiência de clamar o Espírito Santo pelas mãos da Virgem Maria, e você vai ver que derramamento do Espírito Santo que Deus faz. Ela é a esposa do Espírito Santo. Não é à toa que, esperando lá em Pentecostes, estava a Virgem Maria.
Se você tiver com a palavra, abra a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Veja só, São Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele cita uma mulher aqui em especial. Os discípulos no cenáculo, eles estavam esperando o derramamento do Espírito Santo. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. É verdade que Maria aparece pouco na Bíblia, que ela não gosta de aparecer. Mas sempre quando ela aparece na Bíblia, muita graça derramada. Primeiro o milagre de Jesus, a entrega de João, o Pentecostes, o cenáculo. Quando a Virgem Maria aparece, querido, o fogo cai do céu. Ela, onde Maria está, o Espírito Santo age poderosamente. Deixa eu te contar duas experiências minhas com Nossa Senhora. No dia do aniversário da minha mãe, eu tinha na época, acho que uns 19 anos, faz tempo, bastante tempo. Estava voltando da academia, e fui buscar a minha tia, porque era aniversário da minha mãe. Então fui passar, pegar minha tia, e estava sem celular na época. Ultrapassei um bairro que eu costumava andar, estava quase chegando na casa da minha tia. Um senhor que estava meio alcoolizado passou na frente do carro. E eu não vi porque estava chovendo, estava meio garoado, estava meio embaçado. Eu bati na perna do senhor, não foi muito rápido, graças a Deus, eu estava numa velocidade mais baixa. Mas eu soube depois que o rapaz quebrou a perna. Então estava uns 20 por hora, mas o impacto quebrou a perna dele. E aí, chamamos o SEAT para atender, ficamos ali. Como estava demorando, foi juntando aquele povaréu em volta, né, para ver o que aconteceu. E passou um amigo meu por ali, eu falei, escuta, pega o carro aqui e vai avisar minha tia, ela vai ficar preocupada, é aniversário da minha mãe. Ela estava esperando que eu buscasse ela, estou sem celular. Vai lá e avise ela e volte aqui. Para o meu azar, eram umas 3 quadras de distância, 3, 4 quadras. Para o meu azar, quando o rapaz tirou o carro, chegou a polícia. Tirou o carro do lugar e o policial chegou, eu fui dar boa noite para ele, ele já, boa noite nada, rapaz, cala a boca e fica no seu canto. O que aconteceu aqui? Daí explicaram, olha, o rapaz tal, eu falei, sou eu que aconteceu isso tal, né? Ele falou, vem aqui tal e preenche um boletim de ocorrência aqui na viatura. E eu não entendia isso na época, mas ele me fez assinar o boletim de ocorrência ali na parte da frente do carro. E aquilo queimava, eu não conseguia botar a mão, apoiar a mão para assinar. E o cara acelerando lá dentro para o negócio ficar mais quente ainda. Dizia, posso assinar dentro? Ele falou, não, antes você pensa nas besteiras que você faz, assina aí fora e cala essa boca, eu não falei com você. Ele era bem grosso assim. E eu tentava assinar e queimava a mão e tal. Aí voltou o carro. Aí eu falei assim, senhor, eu sinto muito, eu não vi. Eu peço desculpas. Hoje é aniversário da minha mãe, eu preciso voltar para casa. Faça o que o senhor tem que fazer, me dê uma multa, sei lá, mas eu preciso ir para casa, aniversário da minha mãe. Ele falou, é aniversário da sua mãe? Então leva um presente para ela. Lavrou uma multa. Eu falei, senhor, mas poxa vida. Ele falou, você tirou o carro do lugar, né? Começou a anotar mais uma multa lá. E ele falou assim, abre o carro, parte de trás, que eu quero ver triângulo, eu quero ver se o extintor está valendo, eu quero ver tudo isso. E começou a revirar o carro. E multa, marcando multa. Quanto mais eu tentava argumentar com ele, mesmo com educação, ele me dava mais, achava mais uma multa e dava multa. O policial que estava com ele, eu acho que era soldado, ele falou para mim assim, olha, ele é assim mesmo, ele é estressado, quanto mais se falar, pior vai ficar, fique quieto. E multa, daí ele falou assim, a sua carteira vai ser apreendida. O policial falou. O seu carro vai ser levado para o pátio do Detran. O senhor vai ter que sair daqui e fazer dosagem alcoólica. E o senhor vai ter essas multas para pagar. Então, quanto mais eu reclamava, mais coisa ele inventava. Guinchar o carro, documento preso. E eu comecei a pensar na minha mãe. Já tinha argumentado de tudo quanto é jeito que você possa imaginar.
Aí eu entrei na lateral do carro, tranquei a porta e comecei a chorar. Eu pensei, que presente que eu vou dar para minha mãe. Mais um presente que eu vou dar para minha mãe. Que antes da minha conversão, eu nunca fui um filho muito traia assim, mas eu fui uma pessoa morna. Bebia final de semana, uns 2 carros da minha mãe joguei na valeta, brigava com torcida organizada, brigava com traficantes ali em volta, mas era uma pessoa educada, não usava droga, né? Ia na missa aos domingos, meio forçado, mas ia, reclamando, mas ia. Passava 9 horas por dia na academia. Então, pelos carros que eu já tinha acabado, pensei, poxa, mais um presente que eu vou dar no dia da minha mãe. E tudo isso passou num flash assim na cabeça. Eu tranquei a porta e falei, Nossa Senhora, agora é você, não tenho mais para quem apelar. O argumento humano acabou. Rezei uma Ave Maria, rezei 2 Ave Marias, rezei 3 Ave Marias, na terceira falei amém. A hora que eu falei amém, o soldado abriu a porta. Falou, moço, eu não sei o que aconteceu, eu nunca vi isso na minha vida. Pega a tua chave e vai embora, liberou teu carro, vai embora correndo. Não vou precisar fazer dosagem alcoólica, não, vai embora correndo antes que ele muda de ideia. Eu falei assim, mas escuta, e as multas? Então dá as multas para eu levar. Ele falou assim, não, ele não vai te dar multa nenhuma. Falou que não vai te dar multa nenhuma. Vai embora, vai correndo embora. Nossa Senhora tocou o coração dele, com certeza. Eu fui palestrar uma vez na divisa do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina. E na volta, isso que eu vou contar, não contei para minha família, vou contar em rede nacional, que bom, né? Não contei para eles não se preocupar. Mas estava eu, minha esposa e o meu filho do meio, Christian. E eu fui ultrapassar o carro, pista simples. E não vi ninguém, fui ultrapassar, estava muito movimentado. De repente a pista era ondulada, tinha uma ondulação na pista que vinha ao contrário. E tinha um carro dentro da ondulação, eu não vi. E o carro saiu de frente comigo. E eu dei pisca para entrar para a direita de novo. Pensei, vou jogar para a direita, dá pisca. E tudo sem fração de segundos. As pessoas não deram entrada para mim, estava muito cheio, elas não conseguiram passar para o meu carro entrar. Eu pensei, se essa pessoa saiu do buraco e não me viu, ela vai vir de frente comigo. E eu pensei no meu filho. Pensei, não tem o que fazer, vou jogar para o acostamento. Isso não se faz, eu fiz errado. Vou jogar para o acostamento da esquerda, dei sinal para a esquerda e entrei no acostamento. Aí a moça que veio, ela não entendeu o meu sinal para a esquerda e também jogou para o acostamento. E vinha de frente com o meu carro. Nós falamos, Nossa Senhora, ela desviou, bateu na quina do nosso carro. Graças a Deus quebrou o pneu dela, o eixo de direção. Porque, graças a ter quebrado o pneu, ela não atravessou para outra pista. Senão ela teria morrido, teria batido de frente com o carro. Só que ela fechou a pista. Aí veio uma pessoa que, para não bater na moça, jogou de frente no meu carro. Amassou, mas tudo bem, eu já estava parado. Vi que o carro, o guarda me deu uma multa, disse que eu ultrapassei em lugar tal, mas não estava, mas enfim, deu uma multa. E eu comecei a ir embora, vi que o carro estava amassado, mas dava para andar uns 90 por hora, dava para andar 80, 90. Pensei, vamos devagar. O volante estava meio bambo. Rodei mais 100 quilômetros. Quando eu cheguei em casa, lá em Curitiba, desci do carro, tranquei o carro, cheguei na porta do meu sobrado, coloquei a chave na fechadura, virei a fechadura, comecei a abrir a porta. A hora que eu começo a abrir a porta, eu escuto um barulho, bem forte. Pensei, nossa, meu motor foi para o espaço. Abri o capô para ver, o motor desligado, normal. Pensei, não é no motor. Quando eu vou ver na lateral do carro, o pneu esvaziou em uns 5 segundos, mano. Pneu dianteiro do lado esquerdo. Tinha um rasgo desse tamanho na lateral do pneu, porque eu joguei para o acostamento. E eu não vi. E esse rasgo, veja bem, ele rodou por 110 quilômetros. Para daí, com o carro parado, esvaziar. Quando eu botei a chave na porta. Eu sempre rezo o terço, graças a Deus, desde os 19 anos. Meus pais são da equipe Nossa Senhora. Mas naquele dia, o Espírito Santo falava, eu rezei com a minha esposa naquele dia 4 ou 5 terços seguidos.
Eu senti que algo não estava bem, sentia que algo ruim ia acontecer. Eu tenho uma amiga de Curitiba, chamada Delair. Ela aprendeu a fazer rádio com o diácono Nelsinho Correia, e eu ia na rádio ajudar ela a atender telefone. E ela me contou um depoimento que, um dia, quando ela estava indo para a rádio, ela morava em Curitiba, a rádio era Araucária, estava a caminho da BR, hoje é linha verde em Curitiba, mas era BR. Estávamos 100 por hora. Na época a gente não tinha essa noção de colocar criança banco de trás, colocar cadeirinha. Isso veio depois. Ela colocou a criança na frente com o cinto. E a porta abriu, o carro em alta velocidade, a criança desequilibrou e foi cair para fora. E ela pensou, se eu freio rápido o carro, aí que ela vai mesmo, vou reduzir devagar. Mas quando a porta abriu, ela disse, Nossa Senhora! Ela foi parando o carro e colocou a menina para dentro. Tudo bem, fez a rádio, etc. Na semana seguinte, ela foi em outra paróquia assistir a missa, não na paróquia que ela sempre ia. Ele levou a filhinha dela, tinha uns 3 anos na época, mais ou menos. Quando a menininha entra na igreja, ela puxa o vestido da mãe e diz assim, mãe, olha lá aquela mulher, aponta para a imagem de Nossa Senhora. Foi ela que me segurou, mamãe, aquele dia. Foi ela que não permitiu eu cair. Então, ela ouve, ela intercede. Deixa eu ler algumas frases para você, para a gente finalizar. Essa aqui é a frase de um santo. Maria, não sendo mais que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, se comparado a Deus. Ou antes, não é nada em comparação à majestade infinita que Deus é. Só Deus se basta a si mesmo. Veja bem, quem fala isso é São Luís Maria, que tem um tratado de devoção à Virgem Maria. O mesmo santo, no mesmo tratado, ele vai dizer um negócio bacana. Ao poder de Deus, tudo está submisso, mesmo a Virgem Maria. E eis que ao poder da Virgem Maria, tudo está submisso, até o próprio Deus. O que isso quer dizer? Maria é criatura, por isso ela adora e obedece a Deus. Como Deus é submisso a Maria? Não por ser menor, mas porque Jesus foi filho da Virgem Maria. Nós vimos de manhã, Lucas 2, Jesus era submisso à Virgem Maria, porque ela era sua mãe. E como foi sua mãe, sempre é a sua mãe. Então parece uma heresia, né, até, mas Nossa Senhora, ela tem uma graça de pedir a Jesus que nós não temos, um jeito de pedir a Jesus que nós não temos, uma força diante de Deus que nós não temos. Amém? Essa outra frase que eu queria dizer para finalizar, retrata bem o que é a obra chamada Virgem Maria. É uma frase muito bonita. Quem são todas as mulheres, servos, senhores, príncipes, reis, monarcas da terra, comparados com a Virgem Maria, que nascida da descendência real, descendente de Davi, é além disso a mãe de Deus, a mulher mais sublime da terra. Ela é na cristandade inteira o mais nobre tesouro depois de Cristo. Um tesouro que nunca poderemos exaltar o suficiente. A mais nobre imperatriz e rainha, exaltada e bendita acima de toda a nobreza, com sabedoria e santidade. Não há honra nem beatitude que sequer se aproximem por sua elevação da incomparável prerrogativa, superior a todas as outras, de ser a única pessoa humana que teve um filho em comum com o Pai Celeste. Publicado por teólogos luteranos na Alemanha, na revista Spiritus Dominis, de maio de 1982. Quem disse isso? Um senhor chamado Martinho Lutero, que fez a Reforma Protestante. Eu não estou citando Martinho Lutero porque ele é fonte de referência para os católicos. Eu estou citando Martinho Lutero para você ver que até os luteranos admiravam a Virgem Maria. E que nós precisamos urgentemente voltar a fazê-lo. E entender, quando eu admiro a música do músico, o músico não sente ciúme da música dele.
Quando eu falo bem da música dele, eu admiro o músico. Quando eu falo bem do trabalho dele, eu estou admirando ele. Quando eu falo bem do trabalho de alguém, do livro de alguém, eu estou admirando o autor. É claro que esse autor sabe a origem, principalmente se ele for cristão, a origem dos seus talentos. A origem vem de Deus. Mas elogiando a obra, nós elogiamos quem fez a obra. Se você olhar ao redor desse mundo maravilhoso, aqui no vale, por exemplo, você vai ver que bela imagem. Essa bela imagem da criação, essas belas estrelas dizem, eu amo vocês. Esses símbolos dizem, eu amo vocês. Jesus com os braços abertos na cruz, daquele jeito ali desfigurado, diz, eu amo vocês. Pode vir, não tenha medo, eu amo vocês. Uma obra, um símbolo, tem essa graça, um ícone tem essa graça de nos remeter à essência. Uma foto que eu carrego na minha carteira tem o favor de me lembrar da minha esposa. Claro, a foto não é minha esposa, se eu rasgar a foto, eu não machuco a minha esposa, mas ao mesmo tempo essa foto remete à minha esposa. E se eu rasgar essa foto na frente da minha esposa, eu machuco a minha esposa. É claro que a Virgem Maria não é uma imagem. É claro que a Virgem Maria não se reduz a uma imagem. E é claro que nós não nos prostramos. Quando nós nos prostramos na frente de uma imagem, não é para a imagem, é para a rainha do céu. E não nos prostramos diante da rainha porque ela é deusa. Nós nos prostramos porque ela é rainha. E diante de um rei, diante de uma rainha, o que nós podemos fazer é se prostrar e dizer o que o Senhor quer que eu faça. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique em pé, por favor. Fique, por gentileza, em pé. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os olhos um pouquinho. Senhor Jesus, nós estamos pedindo, pela graça do Espírito Santo, pela Tua força, Senhor Jesus, por todas as missas que são celebradas agora em todo o mundo, pelo Teu sangue, Jesus, pela intercessão e méritos da Tua Mãe, pelas dores da Virgem Maria, Senhor, que o Senhor Jesus faça, Senhor, em nós maravilhas. Espírito Santo, que o Senhor junto com a Virgem Maria geste em cada um de nós o Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, como gestastes no seio da Virgem Maria Jesus, como gestastes no seio da Virgem Maria o Salvador, nós precisamos que o Espírito Santo seja gestado em nós. Por isso nós estamos pedindo, Mãe das graças, Mãe admirável, Mãe poderosa, Mãe bendita, porque Tu és Mãe, nós pedimos, ajuda-nos, clama conosco, Espírito Santo, como Tu clamastes no cenáculo, como Tu, Maria, não permitiu que os apóstolos se dissipassem, que eles fugissem pela tristeza, como Tu, Nossa Senhora, permitiu a igreja permanecer unida. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nós sabemos que Tu não és deusa. Nós sabemos que quem agiu em você é o Espírito Santo, quem fez em ti é Deus, Ele é o Criador, Ele é o digno, Ele é o Salvador. Mas nós cremos, Virgem Maria, que não existiu criatura igual na face da terra, que Tu és a nossa Mãe, que Tu és a nossa intercessora. Mãe, nós estamos pedindo as graças de Jesus para nós hoje, pela Tua intercessão. Uriala mandari ala bahala bandari shira la bandara bariala bandara la bandari ala balala Uriandra bariala mandara bariala la bandara bariala mandara bariala Shiria la mandara bariala mandara bariandra bariala la 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 hare la bandari la 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 Shiriandra bariala mandara mandara bariala mandara la bariala mandara la la O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. Oh, o povo te chama de Mãe Rainha, porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé, por isso Ele coroa a tua imagem, ó Maria, por seres a Mãe de Jesus.
seres a mãe de Jesus de Nazaré. Ergue o seu braço, você que é católico, e cante com alegria. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, diga, não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Canta mais uma vez, como é bonito. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Se você sabe, canta. Se não, escuta. Aquele que lê a palavra divina por causa de nosso Senhor. Oh, já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em prece, ó Maria, que leve o teu povo a Jesus. Porque de levar a Jesus entendes mais. Ergue o seu braço, canta com alegria, católico. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus. Não és deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Nesse mundo ninguém foi maior. Solta a voz, canta bem forte. Como é bonita uma religião. Mais bonito é saber quem tu és. Mais bonito é saber. Diga forte, não és deusa, não és mais que Deus. Não és deusa, mas depois o Senhor. Nesse mundo ninguém foi maior. Nesse mundo ninguém foi maior. CançãoNovaPlay.com. Assine já!